Olá, sejam bem-vindos ao SepsiCast, o podcast da Semana da Sepsi. Eu sou o Fábio Reis, do Hospital Regional de Presidente Prudente, e estou aqui com o Dr. Alexandre Portelinha. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar participando desse seminário. Então hoje a gente vai falar principalmente sobre como as novas cepas do novo coronavírus têm impactado aí na pandemia, tanto na nossa região quanto no país e no mundo como um todo. Primeiramente, doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre como está sendo, como infectologista, trabalhar nessa pandemia aí há quase 1 ano e meio. É uma situação bastante diferente de tudo que nós fizemos até hoje. Então nós nunca tínhamos sentido uma vivência de um vírus como esse. É uma situação diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Nós estamos lidando com um vírus que nos dá muita incerteza, muita insegurança, porque não existe tratamento específico. Então, e nós não temos também noção daquele paciente que pode evoluir bem ou mal frente a essa doença. E além disso, nós temos que lidar com a saúde mental do paciente, pois os pacientes também têm uma insegurança bastante grande, pois eles estão a todos os dias sendo bombardeados por notícias de pessoas que vão a óbito por essa doença. Então, quando eles internam, ou mesmo aqueles que estão em casa, eles não sabem qual vai ser o próximo dia, como eles estarão amanhã. Então, isso deixa esses pacientes, de certa forma, muito abalados emocionalmente. E mesmo aqueles que internam, eles vivem num certo confinamento, porque eles ficam isolados dentro de um quarto, e a relação médico-paciente, ou até enfermeiro-paciente, é muito diferente, porque quando nós entramos para avaliar esse paciente, nós entramos todos paramentados. Então, o contato que eles têm com o médico, com a equipe da enfermagem, é um contato apenas no olhar, porque nós estamos todos paramentados. Então, isso tem um abalo muito grande da parte psicológica. Então, é uma doença totalmente diferente do que a gente já viveu. Então, realmente, é uma experiência muito nova e muito difícil do que nós estamos vivendo. A gente estava aprendendo a lidar, ainda estamos aprendendo a lidar com o vírus e de repente começam a surgir as cepas, as mutações do vírus. O que elas representam e por que elas surgiram, doutor? Então, vale a pena dizer que isso é comum em todos os vírus, né? Os vírus, eles têm essa capacidade de mutação, ou seja, eles mudam a sua estrutura para poder se adaptar ao meio e continuar sobrevivendo. Então, haja vista, o grande exemplo disso é o vírus da gripe, o influenza, que todo ano nós temos que vacinar. Por que dessa vacina? Porque todo ano ele tem mutação, ele muda a sua estrutura. E não é diferente com o novo coronavírus. Eles fazem isso para poder sobreviver ao meio. Então, quanto mais ele se dissemina, mais ele tem contato com o ser humano, ele vai mudando. E qual é o impacto disso sobre a pandemia? O impacto é que ele pode ir mudando a apresentação clínica e também a capacidade de transmissão. Então, nós temos novas cepas hoje, por exemplo, essa nova cepa que é conhecida como Delta, que é a cepa indiana, que ela é 98% mais transmissível do que a cepa original que surgiu lá em 2019 na Índia, na China. Portanto, observe o impacto que é. E além disso, a apresentação clínica vem mudando. Então, esses novos casos, eles já não têm muita anosmia, muita ageusia, que é a perda do paladar e do olfato, eles se apresentam mais como um resfriado comum. E as pessoas, então, tendem, às vezes, a não se preocupar tanto, porque falam, mas eu não tenho perda de paladar, eu não tenho perda do olfato, isso não deve ser Covid. Tá? E isso é uma inteligência do vírus para que as pessoas não se preocupem tanto e ele comece, então, a se disseminar de uma forma mais desenfreada. Isso é particularmente comum a todos os vírus. E a gente está aí no meio da campanha de vacinação, ainda falta muita gente, claro, para ser vacinada, mas boa parte da população já recebeu pelo menos a primeira dose, há um risco de que essas mutações atrapalhem todo o esquema de vacinação, impeçam a efetividade das vacinas? Então,
Isso é possível, porém os estudos preliminares mostram que as vacinas que nós temos aqui no Brasil e com as cepas que circulam e aqui no Brasil agora, nesse momento, nós estamos, de certa forma, protegidos, tá? Não há evidências de que essas cepas novas sejam resistentes às vacinas. Porém, precisamos deixar claro que a cepa variante da sul-africana, ela tem uma resistência muito alta à vacina Oxford AstraZeneca. Nos estudos preliminares, ela tem uma proteção de 60% a 70%. E uma cepa que surgiu na sul-africana, essa proteção chega a 10%. Tá? Porém, nós não temos uma disseminação dessa cepa aqui dentro do nosso país. Então, portanto, nós estamos, de certa forma, protegidos com nossas vacinas, porém, os estudos ainda são preliminares. A vacina Coronavac é uma vacina que, de forma global, tem uma eficácia menor, porém, ela tem uma chance menor de que os vírus fiquem resistentes. Por quê? Porque, diferentemente das outras, ela é uma vacina produzida com o vírus inteiro. Então, ela nos dá imunidade a todas as partículas do vírus. Já a AstraZeneca, ela é uma vacina produzida apenas com a espícula do vírus, que é a partícula spike. Então, ela é um pouco mais restrita à resposta imune contra o vírus. A gente percebeu, né, que alguns países europeus que com alta taxa de vacinação precisaram voltar atrás em muitas situações, como por exemplo a liberação de algumas atividades, né, por conta justamente das variantes. É possível que isso ocorra no Brasil nos próximos meses, próximas semanas? Sim, isso é possível. Por isso que a gente diz o seguinte, que a proteção que a gente vem fazendo desde o começo da pandemia, né, que é o que a gente já sabe que funciona, que é o uso de máscara, higienização das mãos, isso deve ser permanente. Nós não podemos abrir mão dessas atitudes no momento, porque justamente como eu disse, essas cepas são 98% mais transmissível. Então, elas transmitem de uma forma muito rápida e com muita eficácia. Então, enquanto nós não tivermos aí 80% da população vacinada, elas podem sim voltar a ter uma nova onda de infecção. Por isso que a gente já está começando a perceber que na Europa e até mesmo na América do Norte, o número de casos vem aumentando de uns 30 dias para cá. O senhor até falou da questão da capacidade das vacinas, né? É possível e será necessário a gente vacinar todos os anos? É bem provável que sim, tá? Porque devido à mutação desses vírus, a gente pode pensar que essas vacinas devem ser reformuladas ano a ano, e isso é fácil com as tecnologias que existem hoje, como é feito com a vacina da gripe, e até porque a gente não sabe se essa resposta imune provocada pelas vacinas, elas são permanentes ou são temporárias. Então, os estudos ainda estão sendo feitos, nós não temos resultados definitivos para ter certeza se essa imunidade é temporária ou permanente e até mesmo se essas mutações continuarão a aparecer. Então, provavelmente sim, já há estudos sendo feitos para ter uma terceira dose da própria Coronavac e de outras vacinas também. Na nossa região aqui a gente tem visto os números um pouco menores, né, mas ainda acontecendo, juntamente com a liberação de algumas atividades, né? Como que está a nossa situação aqui na região, doutor? E qual que é o recado principal que a população tem que ter em mente? O número realmente está diminuindo, acredito que pelo que a gente tem visto, esse número já caiu em torno de 40% a 50% dos casos novos de infecção e de internação. Tá? Isso é um reflexo da vacinação. E o recado que eu passo às pessoas e as pessoas aí do simpósio é que repassem esse recado, que tudo é um pacote. A vacina faz parte de um pacote. Esse pacote inclui vacina, uso de máscara
e higienização das mãos. E enquanto nós não tivermos 70% a 80% das pessoas vacinadas, esse pacote ele deve ser usado por completo e não deve ser abandonado enquanto uma grande parcela da população estiver vacinada. E vacinada com esquema completo, né? Com as 2 doses. Exatamente, com as 2 doses para aquelas vacinas que necessitam das 2 doses e pelo menos uma dose daquelas que são de dose única. Perfeito. Para finalizar, doutor, que mensagem o senhor deixa aí para todos os profissionais da saúde? O nosso simpósio, né, composto principalmente por profissionais da saúde, que já estão há 1 ano e meio, né, trabalhando aí no combate à pandemia. A mensagem é que continuem trabalhando como sempre estiveram, que continuem dando o seu máximo e que vocês fazem a diferença na saúde das pessoas. E aproveito e parabenizo todos vocês pelo empenho nesse 1 ano e meio de pandemia. Então é isso, a gente agradece ao doutor Alexandre Portelinha, infectologista aqui do Hospital Regional, que esteve conosco em mais esse episódio do SepsiCast. Um abraço e até a próxima. Tchau!